Muito bem. E por falar em estar fora da realidade, vamos prosseguir nesse assunto com outro tema para apimentar ainda mais. Antes da coletiva da Advocacia Geral da União, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo nunca falou sobre traição do Congresso em relação à derrubada do decreto do IOF. Como falamos aqui no Linha de Frente ontem, em um post nas redes sociais, o presidente da Câmara, Hugo Mota, negou ter traído o governo ao aprovar a queda do decreto. Na manhã de hoje, o ministro da Fazenda falou sobre isso. Estou curioso, vamos ouvir. Nós nunca tratamos nesses termos. Nós temos respeito pelo Congresso. Esse tipo de expressão não cabe numa relação institucional. O que nós não sabemos é a razão pela qual mudou o encaminhamento que tinha sido anunciado no domingo. Mas isso, o fato de não desconhecermos a razão não significa. Vamos manter o diálogo para entender melhor o que se passou. Priscila Silveira, ontem o que nós falamos é o seguinte, nós comentando a declaração do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, dizendo eu não traí ninguém. Quando você fala eu não traí ninguém, é porque alguém deve ter insinuado que você traiu. Não falamos quem falou nem nada, mas é natural esse impulso de autodefesa. Não, aqui nós não traímos ninguém, porque eu nunca prometi esse tipo de solidariedade restrita ao governo nos seus gastos. Como é que você vê, então, essa questão? E como é que você vê a colocação aí feita pelo nosso querido Rodolfo Marisi? E esse debate que está rolando aqui, tô achando o pessoal tá um pouco tenso hoje, hein? Sim. Tá dando uns... Sabe, então o pessoal tá se cutucando naquela sutileza. O Leandro vem, pá, Capês, tá aqui, mas é gostoso, por isso que é linha de frente. Sim, Capês, a gente observa que ali foi uma derrota, né, atualmente, para o governo Lula, diante ali da antecipação de colocar em pauta essa votação. Eu acho que está evidente que não se esperava que ela fosse colocada ali de forma urgente e teve, né, ali a derrota na Câmara e no Senado. Só que o que me chama a atenção, Capês, segundo fontes aí, né, por exemplo, enfim, vários noticiários disseram que o Haddad disse que aguarda o Mota esclarecer o IOF. Esclarecer a votação, né, esclarecer essa decisão. Se ele está dizendo isso mesmo, que aguarda um telefonema, aguarda ele esclarecer uma decisão, eu fico pensando, será que havia, porque ele disse que não traiu ninguém, como você aqui colocou, né? Mas se o ministro está dizendo que aguarda ele esclarecer uma decisão, será que não havia, enfim, alguma tratativa no sentido de não acelerar essa votação para colocada em pauta e agora eles foram, de fato, como é o meu entendimento, acho que assim aconteceu, surpreendidos porque o Mota teria virado a casaca, no termo, né, leigo aí, e se debandado para a aula contrária ali ao governo. Eu acho que foi o que de fato aconteceu, né? E é claro que aqui o ministro, eu acho que nesse ponto em específico, o ministro foi contido, porque se ele dissesse, não, ele prometeu fazer tal coisa, colocaria mais lenha nessa fogueira e o governo já nesse ponto está muito, né, aqui arranhado. Então eu acho que ele falou, vamos manter o diálogo. Ele não teria, né, assim, alternativa diferente para dizer que espera mesmo que isso seja revertido, até porque eles estão entrando, a gente falou aqui esse tempo todo sobre esse pedido de decisão, né? Na verdade, vai ser pedido para o STF para mudança dessa votação que houve aí nessa derrota, mas eu acho que o que aconteceu ali de fato foi, Capês, ele fez uma tratativa com o governo, acho que de alguma forma, né, a tratativa do lado contrário foi melhor e ele falou, quer saber, eu acho que a força maior está do lado de lá e eu vou ganhar mais colocando em votação, eu estou dizendo ganhar mais, não estou falando dinheiro, nada disso, então eu vou ganhar mais apoio, vou ganhar, enfim... Politicamente mais. Isso, vou ganhar politicamente mais, então o risco vai ser menor eu colocar em votação e fazer aí um perdimento para o governo a fazer o contrário. Foi isso que, no meu cenário político, eu acho que foi o que aconteceu. O Fernando Haddad é um cara educado, isso ninguém pode negar. É meio deixadiço e tal, mas é um cara educado. É uma característica dos Fernandos, né? Educação, respeito pelos outros, né? Agora, meu querido Túlio Naza, a Priscila Silveira tocou num ponto interessante. Porque esse aumento do IOF não está sujeito à anualidade,
Ele não passa a valer só a partir do ano que vem, nem a noventena, né? Ou seja, tem tributo que, além de ter só poder valer no ano seguinte, tem que esperar 90 dias para começar a surtir efeitos. Não é o caso do IOF, que é um imposto extrafiscal, né, caráter regulatório. Então, o que a Priscila está dizendo é o seguinte: talvez tivesse um acordo para falar, vai levando aí no banho-maria, e a gente respeita vocês, e vamos levando, e vai tocando, e vamos tributando aí. Daqui a pouco, ano que vem, vocês veem isso aí direito. E parece que houve uma antecipação. Inclusive, quando o pessoal estava de férias, não de férias, mas todo mundo viajando nas suas festas juninas, aí fazendo campanha, e o governo foi pego meio que de calça curta. Será que está faltando, além de tudo, articulação para esse governo? O presidente não poderia ficar um pouco mais aqui no Brasil e articular, em vez de tentar resolver a guerra da Rússia com a Ucrânia? Tomou um pau do Economist esses dias, como Lula, olha o tamanho aqui do Brasil, fica mais cuidando dos seus problemas e deixa aqui a guerra conosco. Queria que você comentasse. Olha, Capês, eu tenho uma visão sobre isso, não sei se alguém concorda comigo, mas me parece que essa corda ela foi rompida pelo próprio governo federal. Começou ali. Não foi o legislativo que virou a casaca. Por quê? Nós estamos assistindo um fenômeno aqui, é um fenômeno mesmo, né? Porque o Lula velho está querendo se transformar no velho Lula. O que é isso? O Lula que colocava aquela briga de classes, né? O Lula agressivo, nós defendemos os pobres, eles defendem os ricos. Aliás, essa tática do Lula, que nunca deu certo, o Lula nunca ganhou uma eleição com esse discurso mais agressivo da luta de classes. Nós aqui defendemos o imposto, cobrar mais imposto do rico para ajudar o pobre. Então, o que ele fez com isso? Ele colocou o Congresso contra a população pobre. Ele criou essa situação. Esse foi o fator recente, não sei se foi uma mudança aí no marketing do governo federal, mas esse é o fator dos últimos dias que eu acredito que causou revolta dentro do Congresso Nacional. Enquanto eles estavam ali discutindo, enquanto eles estavam analisando quais seriam as melhores medidas para esse ajuste fiscal, vem esse discurso forte do nós contra eles. Então me parece que isso, Capês, pegou muito ali dentro do Congresso Nacional e que meio que foi uma resposta. E o pior é que essa situação, ela tende a se acirrar ainda mais. Veja, nós temos no Supremo Tribunal Federal a discussão agora sobre o IOF, nós temos as discussões sobre as emendas. Não sei se vocês perceberam, mas houve uma audiência pública sobre as emendas na sexta-feira passada, se não me engano, e ali muito claramente todas as pessoas que foram ali falar, com exceção do representante do Congresso Nacional, que nem foi, né, o Alcolumbre e o Hugo Mota nem foram ali, mas todos eles criticando muito as emendas. Me parece que o Flávio Dino está se preparando para declarar a inconstitucionalidade dessas emendas. Então, o cenário ali foi colocado de uma forma de embate contra os parlamentares. Mas como eu já adiantei, Capês, essa é uma briga inglória para o governo federal, porque o governo federal precisa muito do Centrão para ter o mínimo de governabilidade daqui até a eleição. Lembrando que o ano que vem é ano eleitoral. Com a palavra, Leandro Ferreira. Olha, Capês acha que a gente está muito sisudo hoje, né? De repente a gente pode partir ali para uma... Sisudo, não, contrário. Você está pelo contrário. Muito, como sempre, você está simpático, agradável, culto, sorridente e às vezes venenoso. E olha, nós estamos fazendo briga por livros aqui. Você vê, né? Então uma briga chique, uma briga elegante, né? Até briga pela interpretação de livros. Exatamente. Mas eu acho que assim, a gente talvez não devesse se surpreender com coisas do tipo, tal coisa gerou revolta no Congresso Nacional. Assim, me desculpem, mas você tem mesmo um sentimento de revolta de deputado com a situação, com o blá 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 de traição? Gente, vamos ser pragmáticos como esses caras são, né? Eles vão ser, não, com isso eu vou ganhar, com isso eu vou perder. Põe na balança e faz a cena que precisa fazer. Então não é uma questão de o Congresso Nacional se ofendeu, o líder, a presidência da Câmara dos Deputados foi desrespeitada. Nesse nível aí, desse pessoal,
Não existe ego, não existe emoção, existe o quanto que eu ganho e o quanto que eu perco com cada ação. E não é um ganho-perco só embolsar dinheiro ilegalmente, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando assim, o quanto que eu ganho de benefício político, quanto que eu ganho de retorno, quanto que eu ganho de visibilidade, quanto que eu ganho de espaço dentro do governo ou dentro do parlamento, né? E o quanto que eu perco porque os meus financiadores de campanha não vão gostar se eu deixar o IOF passar desse jeito, o quanto que eu perco de apoio lá das oligarquias regionais porque eu estou deixando as emendas se reduzirem, né? Eu preciso continuar as emendas para continuar com o coronelismo, então se eu deixar isso passar eu vou perder, né? O quanto que eu perco se eu, por exemplo, tiver que não debater com grandes bancos, com os grandes meios de comunicação e a minha opinião não for relevante para esses meios de comunicação. Então, esse é o ganho e perde que está sendo feito na conta de cada líder partidário, inclusive os de esquerda e de direita, não estou aqui dizendo que é diferente, né? Mas o fato é que alguns interesses organizados por trás dessas figuras, né, têm a sua representação no Congresso Nacional, né, legítima inclusive, né, e esses que estão contra o IOF são os mesmos que estão aí ganhando bilhões e bilhões, esses sim viajando o mundo, né, em que pese que eu acho que o governo precisa dar, sim, exemplos, né, precisa dar sinais de humildade, de pé no chão. Fala, Leandro. Redução de despesa. Palavra mágica. Redução de despesa naquilo que for, por exemplo, benesses, que eu acho que são simbólicas. Por isso que eu sou um fã incondicional, né, de duas figuras que infelizmente se foram esse ano, que é o Papa Francisco e o Pepe Mujica. Eu acho que é nessa linha que precisa dar o exemplo, na linha de que as pessoas não estão ali vivendo uma vida confortável naquele período em que estão mandatárias eleitas para alguma dessas funções, né, e aí tem o direito de fazer qualquer tipo de regabofe com dinheiro público. Eu acho que a gente precisa cortar e dar exemplos nesse sentido. O Exército Brasileiro eu aprendi fazendo o Projeto Rondon, Capês. Você era a favor do Bolsonaro, então, nos alojamentos do Exército, então? Eu gosto disso. Eu já dormi em alojamento do Exército, inclusive. O uso dos aviões da FAB. Sou favorável completamente eu acho que essa coisa de jatinho tem que ser revisto, essa coisa de viagem internacional, diária para cima e para baixo. Eu acho que jantar, mesmo aquele evento patrocinado que o Hugo Motta participou e estava lá gorosando com uísque lá, aquilo lá é o tipo de coisa que eu acho que tem que acabar para a esquerda e para a direita, Eu já dormi em alojamento do Exército, viu? Quando eu fiz Projeto Rondon. E aí a pessoa que estava lá encarregada do grupo, né, me ensinou uma frase que eu levo para a vida, que é uma frase que aparentemente é usada no Exército, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Então vamos liderar pelo exemplo, que acho que é importante, né? E aí a gente vai orientar as nossas ações pelas mais altas virtudes e não pelo interesse mesquinho de perde-ganha, que esse sim é o que está na cabeça do Hugo Motta e do Davi Alcolumbre. Rodolfo Maris. Já dizia meu grande amigo Raul Gil, vamos aplaudir Leandro Ferreira, porque olha, uma salva de palmas aqui para a coerência do nosso amigo de bancada. Você quer que eu... Já começou a rasgação de seda. Vamos aplaudir. O cara que é a favor de tudo isso que ele falou e está falando da gastança do governo, sendo ele um opositor à mesa aqui, porque ele é o único contraponto de esquerda, nós queríamos que a esquerda fosse tão racional quanto ele está sendo aqui. Porque o que nós estamos vendo é, de fato, uma gastança. Nós estamos falando do IOF, falamos do Fernando Haddad, que agora nessa queda de braço, que diz que em momento algum ele se contrapôs ali ao Hugo Motta, às duas casas, na verdade, ao Senado, que é ao Alcolumbre. E agora nós temos aqui um comentarista que vem falando, não, é verdade, nós temos um governo que gasta. Se nós tivéssemos uma coerência dessa em todo o Brasil, de ambos os lados, tá? Tanto da direita quanto da esquerda, porque quem gasta dos dois, às vezes até por um costume da casa ou do lugar que está instalado, né? Você tem que fazer a leitura conforme o lugar que você está. Eu creio que todos os parlamentares que estão lá são inclinados a tomarem decisões que nem sempre eles querem. Por isso que eu estou falando isso. Mas o Brasil vai
de mal a pior. Qual é o vento? Para onde o vento está levando o Brasil? Parece que nós estamos num barco à deriva, né, economicamente falando. E quando a gente debate aqui, principalmente sobre o imposto, parece que é mais do mesmo. Hoje a gente fala do IOF, amanhã vai vir de novo a isenção do imposto de renda, aí depois sai o imposto de renda, vem outra coisa, e assim vai. Essa bandeira que o governo tenta emplacar, do vamos tirar dos mais ricos e dar para os mais pobres, será que é essa bandeira de fato que vai sustentar a campanha eleitoral para 2027? Porque nós não tivemos nenhuma bandeira, ao contrário do Lula 1, do governo Lula 1 e do governo Lula 2, hoje nós tivemos algumas bandeiras emplacadas ali. Esse governo está, de fato, tendo uma dor de cabeça gigantesca, porque não tem o Senado ao seu lado, não tem a Câmara ao seu lado. E quem é o seu parlamentar que tem que dialogar com essas casas não tem feito um bom trabalho, tendo em vista essa derrubada agora. Ou seja, o Lula está em maus lençóis e nós não sabemos como vai ser a campanha eleitoral, caso ele queira continuar presidente ou vir para uma campanha eleitoral em 2026, para 2027. Leandro Ferreira. Claro. Pequena parte aqui, Rodolfo, obrigado por ter puxado aqui os aplausos. Concordo com você que precisamos dar sinais de humildade, mudança com humildade, né? Acho que não é um problema desse governo, é de vários, né? Mas não adianta dormir em barraca do Exército e dar isenção para jet ski. Esse é o tipo de coisa, usar e dar isenção para jet ski. Esse é o tipo de coisa. O jet ski, na minha percepção, está na mesma categoria que o jatinho. Muito bem. Leandro Ferreira contra o jet ski. Eu queria ouvir agora Priscila Silveira. Capês, é como eu disse, né, aqui, a gente observa, o Leandro coloca o lado dele, que tudo tem que ser dividido, né, Leandro? Na medida do possível, e o restante aqui da mesa entende que não, a questão é ligada ali ao assistencialismo e a questão arrecadatória, que é uma frente aqui desse governo, não é? Não adianta ter assistencialismo, não adianta a gente ter um governo arrecadatório sem que gaste menos. E nisso, o nosso amigo Leandro concordou com a mesa. A conta não fecha, Capês. E não fecha, isso aí até para você administrar, não precisa administrar um país para saber disso, é administrar a sua própria conta. Se você gasta mais do que você ganha, só pode recair numa questão deficitária. Então, aqui nós concordamos, todos aqui na mesa, inclusive o Leandro, de que se eu tenho que diminuir gastos com aviões da FAB ou qualquer outro gasto, como aqui o Túlio colocou, né? Um aumento de ministérios, aumento de gastos pessoais... Jet ski. Não importa qual vai ser o gasto, se é gasto pessoal, se é gasto com o país, né? Claro que alguns gastos são evidentemente necessários, como nós colocamos aqui a educação. A conta não vai fechar em nenhum governo e não vai ser diferente nesse. Não adianta eu aumentar o IOF e gastar 2 vezes mais do que eu arrecado no IOF, Capês. Então, nesse ponto nós somos um consenso e, como eu disse, pode ser, não tem problema até de ser assistencialista, não vejo problema. E também não vejo, já que estamos, né, na lama, a gente arrecada, é um dos países que mais arrecada, né? Eu acho assim, arrecadar é um problema, mas eu não acho que é tão problemático quanto gastar. Porque se você arrecada, direciona essa arrecadação certa, né? Por exemplo, para a educação, enfim, para a segurança, para aquilo que é necessário, seria um ponto positivo. Mas não, arrecada-se para poder gastar mais. E aí nós vamos ficar debatendo anos e anos, vai mudar governo e vamos continuar dizendo que gastando mais do que ganha vai trazer mais arrecadação. E esse é o problema chave aqui encontrado no atual governo. E a gente vê isso, né, de alguma maneira. É só um pequeno ponto, Priscila. Errei. Não tem medida possível que demonstre que o Brasil seja um dos países que mais arrecada. O Brasil não é um dos países que mais arrecada. O Brasil arrecada 18% do PIB. Outros países, pega, por exemplo, os Estados Unidos mesmo, está acima disso. Todos os países nórdicos estão acima disso, da Europa continental. Então, assim... Eu concordo com você que o gasto precisa de qualidade, né? Não adianta arrecadar para quê? Para fazer um gasto
que gere crescimento, que melhore os patamares de saúde, educação, bem-estar das pessoas, né? Mas o Brasil não é um dos países que mais arrecada. Tanto é que temos um problema de arrecadação. Sim. Eu quero uma parte também, Leandro. Você tem razão, desculpa, você tem razão que o Brasil não é um dos países que mais arrecadam. Só que o diabo mora nos detalhes, porque na política tributária brasileira, a carga tributária está em 34. Não é igual à França, por exemplo, que é 44, ok. Só que se você for olhar o tipo de imposto que o Brasil cobra, o tipo de tributo, ou seja, os tributos sobre o consumo, aí o Brasil passa a ser um dos maiores do mundo, um dos que mais cobram. Então, há um problema grave e também, se você verificar a proporção do IDH, ou seja, quanto que o Brasil retorna de serviço público versus aquilo que ele arrecada, nós temos uma das piores proporções do mundo. Então, uma coisa é você arrecadar e devolver em serviço público, outra coisa é você arrecadar e a proporção daquilo que você devolve para a sociedade. Então, de novo, é muito mais saudável que o Brasil, primeiro, corte desperdício, corte as despesas, reduza esse déficit fiscal, não gaste mais do que arrecada em despesa corrente, despesa do dia a dia. Eu não estou falando em investimento, estou falando ter um número excessivo de ministérios, de cargos em comissão, gastar muito mais do que arrecada. Então, cortar essas despesas para aí sim, depois ter condição de melhorar o salário do professor, de melhorar o salário do enfermeiro lá no posto de saúde. Se não fizer a lição de casa, não tem como. E para encerrar, também que eu estava ansioso para falar isso, e devolvendo aí a citação do livro, que aqui é Momento Cultura hoje, né? Você citou que esse autor sul-coreano, ele falou que os países ricos não fizeram... Obrigado, eu não consigo nem pronunciar, capês. Que eles não fizeram a lição de casa. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Se você pegar, por exemplo, a Noruega, na década de 50, era um país pobre, paupérrimo, tá? Basta as pessoas se informarem um pouco para perceber isso. A Noruega achou petróleo em abundância. O que fez a Noruega? Saiu gastando dinheiro com assistencialismo? Não, negativo. Fez o maior fundo monetário de reserva, é o Fundo Soberano Norueguês. Não gastou um centavo daquele recurso. Exigiu que a população diversificasse a sua economia, diversificasse o seu parque industrial, sua pesca, etc. E passou aí sim a ter uma grande reserva econômica. A Noruega, ao longo dos últimos 20 anos, é um dos melhores IDHs do mundo. Ficou muitas vezes como número 1. A Holanda fez uma política de redução de despesa criteriosa. Né? Se nós formos olhar para o Japão, não pode gastar no ano seguinte mais do que gastou no ano anterior. Então, esses países cortaram sim na carne. Não é verdadeira essa informação de que não cortaram. E para encerrar, qual outro país que fez isso num único momento, num momento curto e deu certo? O Brasil. Quem não se lembra que o Brasil, antes da década de 90, tinha uma inflação galopante terrível? Fizemos vários planos econômicos e não deu certo. Por que não deu certo? Porque não tinha sido feito um ajuste fiscal sério. Como foi feito esse ajuste fiscal? Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabeleceu limites de despesa. Não se pode gastar mais de um limite com o pessoal, não se pode gastar mais do que você está empenhado. Então, são regras de controle que permitiram que o Plano Real desse certo e que o Lula 1 aproveitou disso. Passou a aumentar o Bolsa Família, passou a fazer mais programas sociais. Por quê? Porque o Brasil fez a lição de casa antes. Então, nós temos uma história recente no Brasil mesmo. Agora, essa Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a lei de 2001, tem mais de 20 anos, ela precisa de algumas calibragens hoje. Mas a receita está ali. A receita é economizar para sobrar dinheiro depois para gastar com qualidade, com o que precisa. Com o que precisa. Capês, posso aqui ter vários tréplica? Posso ter tréplica com o meu Leandro? Priscila, pela parte que você me concedeu. Isso, imagina. Só que, colocando de forma clara para a nossa audiência, quando eu falei que o Brasil é um dos que mais arrecada, eu quis dizer que, de fato, ele não está na primeira colocação, ele não faz parte do ranking ali, ele não lidera o ranking global, mas ele está entre os 20. Então, quando eu coloquei que ele é um dos mais, eu não coloquei até quanto ele seria ali, né, na lista. Então, só para deixar claro para a nossa audiência, que ele não está entre os 3 primeiros, ele não está entre os 10 primeiros, mas ele está entre os 20 primeiros. Olha, só para também... Leandro Ferreira e depois o Rodolfo Mares, que é a partear... Não, porque senão eu vou ficar... Tá uma loucura hoje. Todo mundo querendo partear todo mundo. Vai, Leandro. Esse é um bom debate, né? Que a gente não precisa aqui ficar... Ninguém apertou a campainha ainda para tirar a gente do ar, nem nada do tipo, né? Significa que estamos indo bem. Mas, só para
um pequeno fato curioso, Túlio. O Fundo Soberano da Noruega, ele se chama Fundo de Pensão da Noruega. Ele não se chama Fundo Soberano. As pessoas não sabem disso, né? Ele atua como um fundo soberano porque o ganho que se tem... Leandro, sou obrigado a interrompê-lo por 20 segundos para me despedir nesse momento de quem nos acompanha pela rádio. Vocês vão ficar agora com a Copa do Mundo de Clubes, que está emocionante, todo mundo querendo ver quem vai ser o segundo campeão mundial depois do Corinthians. Nós continuamos aqui o nosso debate na TV, debatendo o Brasil. Leandro Ferreira. Voltando aqui, né? O fundo da Noruega, ele não é um fundo soberano antes de ser um fundo de pensão. O que eles fizeram? Criaram as pensões primeiro, criaram as aposentadorias generosas, criaram todo o estado de bem-estar e falaram o seguinte: vamos poupar uma parte, não era tudo não, uma parte que não era a maioria dos recursos do petróleo. Os primeiros 20 anos eles não gastaram nada. Não gastaram do fundo. Os primeiros 20 anos. Não gastaram do fundo, não. Mas gastaram royalties no orçamento fiscal. Eles não gastaram do fundo. Bom, não vai ficar um negócio muito economista. Mas é o seguinte, ele foi feito para pagar o estado de bem-estar, para pagar os benefícios da Tá população. legal. Ô, Leandro, quer falar da Noruega ou do Brasil? O que você quer? Quer apartear? Você tá afim de apartear. Eu vi que você tá hoje, você tá... Porque eu, com todo respeito ao professor... Quando começa assim, vem porrada. Vai, fala. Então, eu acho que não fica justo quando a gente compara o Brasil com a Noruega, por exemplo. Nós estamos falando de um país de primeiro mundo com um PIB 25 vezes maior que o nosso país e o IDH do norueguês é 35 vezes maior que o do Brasil. Então, quando a gente traz o que eles fizeram na Noruega e tentar colocar o que nós deveríamos fazer no Brasil, acho que o Brasil tem que ser comparado com ele mesmo. E depois o senhor, professor, conseguiu colocar isso, quando o senhor citou o Lula 1. Nós temos que comparar o Brasil com eles mesmos. Eu vejo vários cientistas políticos trazendo para os seus argumentos os Estados Unidos, a Noruega, a Suíça. Eu não acho que é justo com o nosso país ser comparado com eles, porque de fato nós estamos a ano-luz. Nós sobrevivemos aqui com R$ 1.500, o salário mínimo é um absurdo. Então, assim, só para trazer para o nosso debate aqui, quando a gente fala que não houve traição dentro do Congresso, a gente tenta ver um país que, de fato, está à deriva. De fato, está à deriva. Para que a gente chegue numa Noruega... Quantos anos a gente vai ter de reformular a nossa política? Olha só, o índice de desenvolvimento humano no Brasil é de 0,786. Ou seja, ele ocupa um número de 84 na posição entre 193 países. Ou seja, o Brasil está longe no índice de desenvolvimento humano. E são 3, né, as réguas que medem isso. O primeiro cálculo é feito por quanto ganha, o segundo cálculo é feito pelo tempo de vida e o terceiro é sobre o desenvolvimento do brasileiro em expansão de trabalho. Ou seja, nós estamos muito longe de verdade. O que nós queremos de verdade que esses políticos façam é conversar entre eles. O Haddad vinha a público falar que não houve nenhuma traição por parte deles e o Mota dando uma declaração de que ele não traiu, ou seja, há uma coisa desconexa aí. E nós é quem colocamos esses políticos lá. A nossa mão tem que estar na nossa consciência, porque se a gente parar para pensar friamente, Capês, só para resumir, parece que nós, povo brasileiro, temos uma meia-culpa nisso tudo.